Quantas vezes você já se perguntou o que fazer para poder perder peso? Como fazer para reduzir o peso na balança? Quantas vezes você já tentou subir na balança e subir na balança incomoda você? Você tem dificuldade para poder perder 2, 5 quilos que seja? Isso te frustra? Isso incomoda você? Então no vídeo de hoje eu vou explicar para você o caminho na prática, como a gente pode saber quantas calorias o nosso corpo precisa ao longo do dia, como a gente perde peso e como a gente ganha peso. Salve família, eu me chamo Leonardo Souza, tenho 30 anos e esse é o canal Vida Fit, o canal onde a minha missão é fazer você perder gordura com muito mais segurança, saúde e qualidade de vida. E antes da gente começar o vídeo, já quero fazer o pedido para você se inscrever nesse canal. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal Vida Fit. Aqui você sempre terá muitas informações sobre receitas fit, treinamento e muita orientação para que você melhore a sua composição corporal. Então, vamos pro vídeo. E aí entra um grande detalhe, não basta somente perder peso na balança. Eu não quero que você perca massa magra, eu quero que você perca gordura. Eu quero que você reduza a gordura corporal, mas mantenha a qualidade do seu físico, mas mantenha a sua estética. Como o nosso corpo utiliza as reservas, utiliza aquela gordurinha e assim a gente perde peso com o tempo. Diariamente, nós necessitamos de energia, nós necessitamos de calorias que vêm através da nossa alimentação, que vêm através de tudo que a gente ingere ao longo do dia. Se isso vier com uma boa qualidade e uma boa quantidade, o nosso corpo vai utilizar esses nutrientes para assim fazer uma boa manutenção da nossa saúde, fazer com que a gente não acumule gordura com o passar do tempo. Em função da falta de informação, em função da falta de orientação que a gente nunca teve ao longo da vida, isso é difícil quando a gente fica sem o norte. Existem diferentes maneiras da gente conseguir ter esses valores. Algumas maneiras são mais acessíveis e outras são menos acessíveis. Esse cachorro vai ficar latindo mesmo? São métodos que são calorimetria indireta, calorimetria direta, água duplamente marcada. São procedimentos dentro da área da nutrição e dentro da área da medicina que são menos acessíveis por necessitar de equipamentos que são mais caros, então isso é de difícil acesso para a grande maioria das pessoas. Mas existem fórmulas preditivas que a gente consegue chegar nos valores aproximados de quantas calorias o nosso corpo precisa diariamente para que as nossas funções vitais, para que o nosso organismo funcione regularmente. E isso se chama taxa metabólica basal. E o que é a taxa metabólica basal? Ela pode ser considerada a energia necessária para a manutenção das funções vitais do organismo e pode representar até 70% das necessidades energéticas de cada indivíduo. Para sua determinação podem ser utilizados métodos diretos, como a técnica da água duplamente marcada, ou indiretos, como a calorimetria indireta. Como esses métodos não são muito acessíveis, estimativas da taxa metabólica basal são amplamente utilizadas por meio de equações preditivas. E é exatamente nesse ponto das equações preditivas que eu vou te apresentar aqui diferentes fórmulas para que você possa inserir os seus dados nessas equações preditivas e ter uma direção para onde você vai, quantas calorias você tem que comer ali de maneira aproximada diariamente. Então, partindo desse ponto, como funciona o conceito de déficit calórico? Através do déficit calórico é possível ocorrer a redução de gordura corporal e que o exercício físico promove o dispêndio maior de calorias. E isso favorece o processo de emagrecimento ao elevar a taxa metabólica e com esse aumento o déficit calórico se torna mais fácil. O consumo alimentar deve ser calculado para que haja um déficit calórico, contribuindo de forma positiva ao emagrecimento. Para auxiliar no emagrecimento, vimos que através da alimentação podemos realizar o déficit calórico, no qual visa ingerir menos que o corpo gasta, para ficarmos devendo ao corpo e, com isso, utilizar os estoques de gordura corporal, oxidando a gordura
como fonte de energia. Já sabemos que o déficit calórico é uma manobra que a gente consegue fazer com alimentação e com exercício físico para que assim a gente potencialize o emagrecimento. Qual é a fórmula que a gente utiliza para saber quantas calorias o nosso corpo precisa ao longo do dia? Como a gente faz essa redução para entrar em déficit calórico e assim perder peso com o passar do tempo? Eu vou mostrar para vocês 4 fórmulas aqui nesse vídeo. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas 4 fórmulas. Então, partindo da primeira fórmula, que é a fórmula clássica de Harris e Benedict, que é inclusive a fórmula que eu utilizo. É uma fórmula de 1919. Na questão aqui, nós temos a fórmula para homens e também a fórmula para mulheres. A fórmula para homens, ela é 66,47 mais, abre parênteses, 13,75 vezes o peso em quilos, mais, abre parênteses, 5,003 vezes a nossa altura em centímetros, menos, abre parênteses, 6,775 vezes a nossa idade. E para mulheres, 655,09 mais 9,563 vezes o peso, mais, abre parênteses, 1,85 vezes a altura, fecha parênteses, menos, abre parênteses de novo para fechar, 4,676 vezes a idade. Então eu vou utilizar aqui os meus dados corporais nessa fórmula de Harris e Benedict e vou mostrar para vocês quantas calorias o meu corpo necessita aproximadamente ao longo do dia para que eu mantenha o peso corporal. Caso eu atinja a mesma quantidade de energia, se eu consumir menos energia ou se eu entrar em déficit calórico, eu perco peso. Se eu comer mais calorias do que o meu corpo necessita, eu ganho peso. Então, vamos para a fórmula de novo aqui. Eu vou colocar 84,5 na parte do peso, então vou multiplicar 13,75 vezes 84,5, e isso vai me dar um valor de 1.161,87, 183, que é a minha altura em centímetros, no segundo parênteses, então eu vou multiplicar 5,003 vezes 183, então vai me dar o valor de 915,54, menos, no último parênteses, eu vou multiplicar 6,775 vezes 30, que é a minha idade no dia de hoje. Fazendo essa equação aí, vai me dar um total de 1.940 calorias. Então agora eu sei que se eu comer essa quantidade de calorias aproximadamente ao longo do dia, eu tendo a manter o meu peso. Se o meu corpo fechar o dia com déficit calórico, ou seja, se eu me alimentar ao longo do dia e ainda fizer uma atividade física e eu estiver com um saldo inferior a esse número, eu perco peso com o passar do tempo. E se eu fazer as minhas refeições ao longo do dia e mesmo fazendo atividade física, eu entrar em superávit calórico, ou seja, se eu ficar com um saldo excedente às calorias que o meu corpo necessita ao longo do dia, eu ganho peso corporal. Eu já tenho aqui uma fórmula para que eu tenha pelo menos um norte, uma direção do que fazer, de quantas calorias comer ao longo do dia para que eu consiga manter o meu peso, perder peso corporal ou ganhar peso corporal. E aí entram as ferramentas, o que a gente utiliza para saber quantas calorias a gente está comendo ao longo do dia. Você pode utilizar o MyFitnessPal, que é um aplicativo de celular, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o nome, tem o Fat Secrets também, tudo isso para celular. E além disso, você ainda tem também a tabela Taco. Lá no meu Instagram eu coloquei nos destaques lá o link, tem um arrasta para cima que se você entrar, você já vai acessar a tabela Taco e essa tabela ela vai te mostrar as calorias, a distribuição de macronutrientes daquele alimento, quanto de gordura, quanto de proteína, quanto de carboidrato, e assim pelo menos você já tem uma noção a partir de agora de quantas calorias o seu corpo precisa ao longo do dia. Essa é apenas uma das fórmulas que você tem para saber de maneira aproximada quantas calorias o seu corpo precisa. Deixa eu mostrar para vocês outras fórmulas que eu já encontrei aqui. Você tem também, além da fórmula de Harris e Benedict, você tem também a fórmula de Mifflin. Além da fórmula de Mifflin, você tem a fórmula da Organização Mundial da Saúde. Você tem também a fórmula de Henry e Rees, de 1991. Então, a partir de agora, você já sabe quantas calorias mais ou menos o seu corpo precisa. E aí eu venho te fazer essa pergunta: como está a sua alimentação? Você se preocupa em fazer boas refeições ao longo do dia? Quantas calorias você está comendo? Então, turma, o que eu quero que vocês entendam é que o conceito do emagrecimento é muito mais simples do que você imagina. Basta você se organizar. Quando você tiver um tempinho, calcula a sua taxa metabólica basal,
entenda sobre a sua alimentação. Caso vocês queiram saber mais sobre a quantidade de proteínas, gorduras e carboidratos que tem que ser distribuído dentro dessas calorias diárias, deixe um comentário aqui embaixo, #macronutrientes. Eu vou preparar um outro material para vocês falando sobre o que a literatura científica nos mostra sobre proteínas, sobre gorduras e sobre carboidratos dentro de uma distribuição das calorias diárias que a gente precisa. Espero que esse vídeo auxilie muito vocês. Se essa for a primeira vez que você está assistindo esse canal, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque você vai sempre encontrar várias informações sobre alimentação, sobre treinamento e várias receitinhas também que vão auxiliar você muito no processo de emagrecimento. E também me acompanha lá no Instagram, @leonardosouzapersonal, porque é lá que a gente tem um contato direto e eu vou estar sempre pegando as dúvidas de vocês para produzir vídeos que vão auxiliar vocês muito na jornada de emagrecimento e na redução de gordura corporal. Vou deixar também aqui no card, aqui em cima, um super treinamento de pernas para que vocês façam a equação, verifiquem se vocês estão comendo mais calorias do que vocês precisam ou menos calorias. Isso varia muito de acordo com o objetivo de vocês para ganho de peso corporal ou para redução de peso corporal. Espero que esse vídeo te auxilie muito e logo a gente se vê em breve com mais vídeos. Tamo junto, turma!